Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos iniciando mais um programa Espiritismo e Educação aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Eu e Ronaldo Gomes vamos ficar aqui uma horinha com vocês para conversarmos sobre a educação, a visão que o Espiritismo tem desse processo que é tão importante para o nosso desenvolvimento. Você pode participar através do WhatsApp aqui da Estação da Luz, pode enviar seu comentário, pode enviar também a sua pergunta, e claro, você pode fazer isso também através do Facebook e do YouTube, nesta transmissão ao vivo. Você sabe que nós estamos em tempos de pandemia, então resolvemos hoje tratar da educação em tempos de pandemia. O que a doutrina espírita tem a dizer? O que fazer a nível educacional, conosco mesmo e com as novas gerações, enquanto estamos enfrentando essa pandemia e que nos solicita o distanciamento social, em que as escolas estão semi-paralisadas, algumas trabalhando com o chamado ensino online, outras com uma parte dos alunos no presencial e outras online, então é o chamado ensino híbrido. Enfim, nós vamos então tratar desses assuntos. Para isso, nós vamos ter como base um artigo de Allan Kardec, que foi escrito e publicado na Revista Espírita de novembro de 1865. Allan Kardec escreveu o texto O Espiritismo e o Cólera. É que ele recebeu a carta de um correspondente da Revista Espírita, um assinante da Revista Espírita, dando conta a ele que nas Ilhas Maurício estava havendo um surto de cólera. Quem escreveu Allan Kardec é o Repos Filho, advogado, conforme ele se identificou, e ele então relata sumariamente, né, a pandemia, a epidemia que estava acontecendo lá, e ele, então, o Repos, como espírita, a sua conduta frente à questão da doença e da morte. Há uma coisa que nos chama a atenção, tanto na carta do assinante, quanto no texto de Allan Kardec, é claro que nós espíritas não temos medo da morte, nós a encaramos de uma forma mais natural. Mas Allan Kardec diz que a epidemia, no nosso caso aqui, a pandemia da Covid-19, ela se agrava dentro do aspecto da nossa falha moral, dentro das nossas imperfeições morais, o medo da própria morte, o não saber o que vai acontecer se a doença chegar até nós. Lembrando, e Kardec é muito claro nisso, nós espíritas não estamos isentos, porque afinal de contas, todos nós temos um corpo orgânico, todos somos sujeitos às doenças, e dentro de uma pandemia, é claro que nós somos sujeitos a pegar a Covid, e é claro que podemos desencarnar através dela. Mas qual deve ser a postura do espírita? Como trabalhar isso com as nossas crianças? O tema morte, pandemia, a questão de como encarar isso do ponto de vista moral. Então, nós vamos procurar conversar sobre tudo isso. Agora, uma coisa é clara, não é, Ronaldo? E aí eu vou passar a palavra para você, que aí você faz a sua saudação e já inicia aí o tema. Uma coisa é clara, nós já percebemos isso. Não basta ter os mais diversos conhecimentos se você não entrar para a área da espiritualidade, da sua espiritualidade, para encarar essa possibilidade muito próxima da morte através da pandemia da Covid-19. Será que dá para trabalhar isso na educação? Ou seja, a nossa espiritualidade, a questão moral, como encarar a morte? A palavra é sua, Ronaldo, para iniciar o nosso programa. Muita paz, saúde a todos, que Jesus os abençoe e gratidão mais uma vez por estarmos aqui. Que possamos apenas ser o intérprete de nossos próprios anseios, mas ajudado
pela espiritualidade amiga. Marcos, com certeza, hoje, com a pandemia, nós podemos estar na fala e no pedido de Jesus em amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a si mesmo. Ou seja, a empatia está aí claramente que é o que nós devemos ter. E não estarmos ligados à espiritualidade, ou quem é materialista, ou quem é ateu, e aí não importa, porque eu conheço pessoas no meu círculo que são materialistas, mas que respeita justamente as ordens sanitárias e fazem as coisas. E eu conheço alguns que têm um lado da espiritualidade, que eu ouvi até dizer: Ronaldo, na próxima encarnação a gente resolve isso. É o livre-arbítrio, é um pensamento. E aí? Eu estou mostrando os dois lados da situação para que nós possamos entender que é de fórum individual partindo para a coletividade. Daí Jesus mostrando esse aspecto da humanização. Se eu, na parte espiritual, não estou nem aí, no mínimo, na parte da humanização, do lado do ser humano como um todo, eu possa, no mínimo, pensar no outro. Pensar em mim e pensar no outro. E aí, Marcos, eu queria dar uma leitura básica aqui, Sim. Porque Kardec ele faz uma observação interessante. Ele diz assim: quem quer que tenha lido e meditado nossa obra, O Céu e Inferno, aconselho que leem, segundo o Espiritismo, e, sobretudo, o capítulo sobre o temor da morte, como você colocou já aí nesse aspecto, compreenderá a força moral que os espíritas aurem em sua crença, diante do flagelo que dizima as populações. Segue-se daí que devam negligenciar as precauções necessárias em casos semelhantes e baixar a cabeça ante o perigo? De modo algum. Tomarão todas as cautelas exigidas pela prudência e uma higiene nacional, porque não são fatalistas e porque, se não temem a morte, sabem que não devem procurá-la. Olha que interessante. Ora, não levar em conta as medidas sanitárias e que os podem preservar seria verdadeiro suicídio. Vamos parar nesse ponto para que nós possamos observar. Nós, então, como espíritas, espiritualistas, que temos a visão, a convicção da lei da reencarnação, seria um verdadeiro suicida, inconsciente, ou, por que não dizer até consciente, porque você sabe da imortalidade, não vou esquentar a cabeça, como eu disse a você, abrindo aspas, como esse que me disse: Ronaldo, a próxima encarnação a gente resolve. É uma reflexão que precisamos, de fato, analisar. É verdade, Ronaldo. Nós espíritas, pelo menos os verdadeiros espíritas, não tememos a morte, ok? Tá? Porque sabemos que a vida continua, porque nós somos espíritos, somos almas imortais. Mas Kardec nos chama a atenção que o fato de não temermos a morte não significa que não estejamos nem aí com o que possa nos acontecer. Não é assim. Porque nós espíritas também compreendemos que a reencarnação é uma dádiva divina, uma grande oportunidade para repararmos o passado e, no hoje, construirmos um futuro melhor através do amor ao próximo, da prática do bem e da nossa melhora moral. Portanto, nós damos muito valor à vida. Nós não podemos ter essa conversa: tudo bem, se eu pegar Covid e morrer, não tem problema, porque eu sei que a vida continua mesmo após a morte, e depois Deus vai me dar outra encarnação, e a gente vai se acertando. Não, é porque Kardec coloca no texto: esse pensamento é um pensamento suicida. Sim, a vida vai continuar, é verdade, mas você vai retornar ao mundo espiritual como suicida. E já que ele no texto nos lembra da obra O Céu e o Inferno, ele citou o capítulo sobre o temor da morte, vamos então citar
a segunda parte de O Céu e o Inferno, que são os depoimentos dos espíritos. E aí, então, vamos destacar o capítulo dos suicidas, né? Os espíritos suicidas, aqueles que cometeram o suicídio. Lembrando que você não se suicida simplesmente se jogando na frente do trem, se dando um tiro na cabeça, tem mil formas. E desdenhar da vida, não cuidar do corpo, dizer que você frequenta o centro espírita, toma passe e água fluidificada, e aí o vírus não vai lhe pegar, você está cometendo um suicídio. Né? E todo suicídio é um atentado à vida. E a vida pertence a Deus. Então, como o Kardec coloca no texto, nós temos sim que seguir todos os protocolos sanitários. Nós temos que tomar, sim, todos os cuidados. Mas aí alguém vai dizer, né, Ronaldo? Sim, mas acontece que o fulano e a fulana, que eram espíritas, pegaram a Covid, foram hospitalizados, entubados e acabaram morrendo. E aí? Bom, se chegou a hora, se havia um motivo para passar por essa situação e desencarnar, é claro que mesmo tomando todos os cuidados, isso vai acontecer e você vai desencarnar. Mas isso não significa que você, vendo esse exemplo, puxa, ele era dirigente da casa espírita, dava passe, orientava as pessoas, fazia palestra, e não sei o que, médium e tal, e morreu de Covid. Então, já que ele morreu de Covid, por que eu vou me cuidar? E ainda se cuidava, porque ele usava máscara, chegou a tomar a primeira dose da vacina e morreu. Morreu não, desencarnou. Mas isso não significa... Kardec fala sobre isso, justamente. O que ele diz? Não Exato. É privilégio do espírita deixar de morrer ou não. Claro, sem dúvida. Então, não importa o que aconteça com os outros, nós precisamos tomar cuidado conosco e também pensando que se eu tomo cuidado comigo, se eu sigo todos os protocolos sanitários de segurança, eu não estou tomando cuidado apenas comigo, eu estou tomando cuidado também para com as pessoas que vivem comigo, né, com aquelas que eu tenho que me relacionar, porque eu posso não ter nenhum tipo de sintoma, mas eu posso ser um transmissor do vírus. Então, temos que tomar muito cuidado. Agora, Ronaldo, nós estamos falando então aqui de autoeducação. Né? Você, em tempos de pandemia, exercitar com você a autoeducação. Claro que nós não estávamos, por exemplo, acostumados a usar máscara. E muitas pessoas, mas a máscara incomoda, é muito ruim para respirar, e é um tal de colocar a máscara no queixo, né? Mas tudo é educação. O Kardec já coloca isso muito claro no Livro dos Espíritos. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Sim, nós não tínhamos esse hábito. Agora há uma necessidade do uso da máscara. Então nós vamos ter que nos habituar. Não adianta ficar se queixando, né, e resolver não usar máscara. Eu não aguento isso, não. Melhor ficar sem máscara. Mas aí você está correndo um risco de saúde, muitas vezes desnecessário. Lembrando que o mau uso do livre-arbítrio pode acarretar a nossa desencarnação antes do tempo previsto. E nós vamos responder por isso também perante a lei divina. E aí entra as crianças. Né? Segundo os protocolos sanitários, as crianças a partir dos 3 anos precisam já usar a máscara. E é aquele problema, mas como que eu vou convencer os meus filhos para ir para a escola usando máscara, ou quando a gente for sair para alguma coisa, usar a máscara? Mas isso é um problema. E mais do que isso, ainda pior do que isso, a escola resolveu trabalhar só online. E, Ronaldo, não aguento mais essa criançada dentro de casa e tendo que ficar lá acompanhando as aulas online no computador para ajudar, porque a professora não está mais junto, né? Ela está lá do outro lado, lá do computador. E tem muitas mães e pais se arrancando os cabelos, não é, Ronaldo? E é interessante, Marcos, porque um professor em sala de aula, ele fica com 38, às vezes 40 alunos,
e a mãe está reclamando porque tinha 1 ou 2 ou 3 alunos. Olha que paradoxo para que possamos compreender toda essa disputa, esse jogo de empurra que ocorre. Até porque as famílias parece que querem jogar toda a sua responsabilidade de educação, que se principia na família, para a escola, que é um grande erro. Não é esse o mecanismo. A escola é um segmento, fará a sua parte. Mas a família, nesse momento de pandemia, e a pandemia veio nos trazer um processo de educação, um processo de ensino-aprendizagem. Nós, como professores, observamos isso. E se eu, como pai, não quero usar a máscara, e existe uma determinação, uma orientação sanitária de especialistas, da qual eu não sou especialista, sou especialista da educação e estou em fase ainda de muitos aprendizados. Eu posso me debater com certas orientações sanitárias, cada um no seu quadrado, e vamos respeitar esse aspecto, porque precisamos. Não estou aqui dizendo que quem não queira usar é um direito, é um livre-arbítrio, é um outro questionamento. Existe uma orientação sanitária através de pesquisas científicas. Não quero entrar em mérito. Ora, contra fatos, só há um argumento: responsabilidade. E essa responsabilidade é para com o outro, que é um processo de educação. E a escola e a família, através as crianças estão ali observando todo esse processo. Achar que a criança, os jovens não estão observando o que nós adultos estamos fazendo, isso é pecar muito durante esse processo de educação. Eles observam, sim, questionam. Por que eu tenho que usar se papai, mamãe, vovó, o titio não quer usar? E aí, como fica? O professor, às vezes, não quer tomar vacina, o que é de direito também. Mas, poxa, mas existe uma orientação de usar a máscara na escola. Professor, use a máscara. Não vou usar. Então, vai trabalhar remotamente. Porque existe uma determinação, então você vai trabalhar remotamente. Na sua casa você não manda? É um direito seu. Eu não vou. Você me deixa entrar na sua casa? Não, você não vai, não. Eu vou entrar, por que eu não vou entrar? Eu quero entrar na sua casa. Vamos tentar observar o que é o respeito, a nossa conduta uns com os outros. Existem orientações, vamos cumpri-las. E a doutrina espírita, como forma de um planeta de provas e expiações, que nós estamos num planeta educativo, porque nós estamos sendo reprovados, nós nos reprovamos a cada tempo, e aqui é esse momento, e ele já está passando por uma outra etapa da sua evolução para a regeneração, da qual nós estamos neste processo. E aí, como fica essa disputa acirrada puro egoísmo nosso, em não aceitar, em não ouvir e não pensar no outro. Aí entra Jesus mais uma vez. Vamos lá, Jesus. O que ele faz quando pega a moeda? Está lá, é lícito eu pagar impostos? Ronaldo, o que tem a ver isso? Tudo a ver. Está ali, ó. Me dá uma moeda aí. Ah, tá. Dai a César o que é de César, ou seja, respeite as leis. Respeite as leis. A lei está ali para ser cumprida. Você pode até discutir, vai nos canais de justiça apropriados e vai discutir, mas vamos respeitar. Agora, o que é de Deus, respeita também o que é de Deus. Nós estamos chegando praticamente a 1 ano e meio de pandemia. Logo, logo já estaremos nesse tempo. Então, eu faço aqui um apelo aos pais, aos avós, aos tios, que estão cuidando então das crianças no lar, que elas que estão aí no ensino remoto, à distância, porque os pais, avós e tios já tiveram tempo suficiente para valorizar os professores do ensino fundamental. Como você bem lembrou, né, Ronaldo? Nós temos escolas em que a professora lá do ensino fundamental cuida de turmas com até 40 alunos. Que nós consideramos um absurdo pedagógico, mas é a realidade que encontramos em diversas escolas. Então, os pais irresponsáveis precisam agora dar o devido valor ao professorado e o devido valor
a escola, porque nós temos visto muitas reportagens e recebido depoimentos de pais que dizem, como a escola está fazendo falta, e não sei o quê. Claro que ela faz falta, porque a escola é um ambiente que socializa. A escola é um ambiente em que a criança aprende a conviver com os outros, para poder levar isso para a sociedade. Ora, se a professora consegue trabalhar com turmas com 40 alunos ou próximo disso, e são várias turmas, porque ela não fica com uma única turma durante toda a semana, porque nós, os pais responsáveis, não podemos cuidar dos nossos filhos, 1 a 3 filhos, porque essa é a média, mais ou menos aqui no Brasil, e nós não temos, então, paciência, tolerância. Sim, nós vamos afetar. Mas acontece que eu não sou professor de português, eu não sou professor de matemática, eu não sou professor de história. Sim, claro, não se exige que você domine todas as disciplinas curriculares com os seus conteúdos. Mas você não está sozinho. Está tendo ensino remoto. Então, a professora, que, aliás, em muitas escolas, não é, Ronaldo? As professoras estão se desdobrando entre o ensino presencial e o ensino remoto, né? E ela está lá na sala, tendo que trabalhar com as crianças que estão ali presencialmente e, ao mesmo tempo, ficar olhando lá para a câmera do computador, porque tem que trabalhar com os alunos que estão em casa. Olha só que situação. Vamos valorizar o nosso professorado e a escola, para que quando voltarmos totalmente ao presencial, vencida, então, esta pandemia, que a família comece realmente a se integrar à escola. E, claro, na outra ponta, nossos queridos professores, que revalorizem também os pais e a família, porque os pais estão tentando, estão se desdobrando, procurando suprir essa falta do professor ali presencialmente. Então, nós chegamos a uma conclusão muito simples. Escola e família precisam se dar as mãos. Professores e pais precisam trabalhar em conjunto, tanto agora, nesta pandemia, quanto após a pandemia. Não podemos voltar ao sistema anterior, em que a família fica de um lado, a escola fica do outro, porque isso só prejudica, como dizia Pestalozzi, o desenvolvimento harmônico do ser integral que somos nós, seres humanos. Ou seja, não é, Ronaldo? Em tempos de pandemia, nós estamos tendo, na verdade, novos aprendizados educacionais, não é mesmo? Perfeitamente, que precisamos, tanto a escola, como você colocou bem, a família, serem parceiras. Sabe por quê, Marcos? Eu posso estar errado, mas doravante, a parte híbrida ela vai funcionar. Ela vai ser um carro-chefe pela frente. E vou te dizer por quê. E não é ruim. Os professores acabam ficando sobrecarregados, mas vai haver aqueles alunos que não vai poder ir à escola, então começa a fazer esse trabalho. E a mãe, os pais, e aí entra um pouco da governabilidade, de governos, enfim, não quero entrar nesse mérito, mas assim, de uma participação mais afetiva com as famílias no seu esclarecimento. A família precisa estar esclarecida num suporte qualquer entre a escola, no suporte pedagógico, de dar à família esse aspecto. E dá para fazer. Não tenha dúvida que dá para fazer. Nós temos Bolsa Família, vamos fazer agora o suporte pedagógico à família. As dúvidas, dar esse suporte todo nesse processo de ensino-aprendizagem, que a família, às vezes, realmente se vê, como você colocou bem, a mãe não sabe tanto um português, uma matemática, tudo bem, tem internet, vão pesquisar, mas muitos não têm esse acesso ainda, a gente sabe disso. Exato. A carência ainda é grande. E, às vezes, nós estamos fazendo uma transmissão e o que ocorre? Dá erro, dá algum problema e não conseguimos. Então, nós precisamos juntar esforços, família, escola, neste momento, porque o pós-pandemia, nós deveremos repensar as ações pedagógicas que doravante precisará dessa parceria muito forte entre família e escola. E lembrando
que, diante desta pandemia da Covid-19, nós estamos enfrentando a morte. Os noticiários diariamente estão trazendo o agravamento da situação nos hospitais, as internações, as estatísticas. O tema morte, neste momento, mais do que nunca, ele precisa ser trabalhado. Ele faz parte também do processo educacional. O Espiritismo nos mostra que a morte é a única fatalidade da nossa vida. Porque nós nascemos, vivemos e vamos desencarnar, não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, enfim. Mas a desencarnação, ou seja, a morte, é uma coisa a qual nós não podemos nos subtrair, nós não podemos escapar. Só não sabemos quando chegará esse momento. Então, como o noticiário está em toda a mídia, seja ela televisiva, radiofônica, digital, internet, isso precisa ser trabalhado com as nossas crianças. Porque não dá para fingirmos que isso não está acontecendo. E ela vê uma notícia, fizer alguma pergunta para você e você querer desviar o assunto. Não, nós temos que encarar isso. É de fato. Realmente, tem muitas pessoas que estão morrendo. É um vírus. O vírus pode fazer isso e aquilo. Então, é um tema que precisa ser trabalhado, até porque as crianças vão perguntar, mas para onde vão as pessoas depois da morte? A vovó desencarna lá da Covid, famílias inteiras tiveram pais, avós, tios, várias pessoas desencarnando dentro desta pandemia. Então, se nós não trabalhamos normalmente o tema morte, este é um momento em que esse assunto se agrava, porque ele atinge profundamente o ser. Vamos nos colocar no lugar de uma criança, de um adolescente, que vê mãe desencarnar, avô desencarnar, o tio lá querido desencarnar. Gente, é um baque. Então, a morte precisa ser encarada dentro de um processo pedagógico, educacional. Não adianta fugir disso. Por isso, Kardec, ele vai citar lá o Céu e o Inferno logo no capítulo Temor da Morte. Porque nós precisamos trabalhar. E é interessante, né, Ronaldo? Porque há milênios, desde que o ser humano é o ser humano aqui na face da Terra, nós sabemos que morremos. Que as pessoas morrem. Mas por que não trabalhamos isso no campo educacional? Por que não nos preparamos para a morte? Porque não preparamos nem para a vida. Nós estamos preocupados com conteúdos. O que devemos estar preocupado, mas 100% apenas conteúdo? E o ser humano? Estamos trabalhando essa preparação do ser humano para os valores da vida? E quando se fala em vida, se fala nas perdas, mas se fala nos ganhos. Então, todos esses questionamentos precisam ser avaliados, colocados em pauta, sim, na escola. Até porque, quando ele chega na escola, às vezes o próprio professor dele já partiu também. E como fica? Então, existe essa via de mão dupla, essa parceria escola e família, e por que não dizer, neste momento de uma escola laica, de trabalharmos a espiritualidade ou, no mínimo, a humanização, uma escola mais humanizada, que vê o ser humano como um todo, em todas as suas potencialidades, trabalhando desde a criança, na escola, a família, durante um processo com as suas reais necessidades afetivas e cognitivas. Muito bem, é por aí mesmo. Ou seja, trabalhar o ser imortal que nós somos, né? Esse ser divino que nós somos. E quando nós citamos isso, não quer dizer que a escola tenha que abrir as portas para a religião. Não, em absoluto. É essa questão de trabalhar valores humanos, trabalhar as virtudes, trabalhar a espiritualidade de uma forma mais aberta. Mas nós não precisamos inventar mais uma disciplina curricular. Nós estamos falando aqui de um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar. É isso que precisa acontecer para que a questão do que é a vida,
né? Quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, que é a questão da morte, tudo isso perpasse por todo o currículo que já é trabalhado. E você colocou muito bem, Ronaldo. O currículo é importante? Sim, é claro, nós nunca vamos dizer que ele não seja importante, porque é a área da aquisição do conhecimento, é a área do desenvolvimento técnico, intelectual, mas não deve ser o principal. O principal deve ser o desenvolvimento socioemocional. O principal deve ser esse trabalho de espiritualização e humanização do ser, que precisa ocorrer tanto na família quanto na escola. Bom, vamos às nossas perguntas? Opa, vamos! Então, vamos a ela. Já temos perguntas no ar. Olha a nossa técnica aí. Vamos lá. Michele, Rio de Janeiro. Com o ensino online, pais e responsáveis muitas vezes têm que fazer o papel dos professores. Como melhor desempenhar essa tarefa? Muito bom, ótima pergunta. É verdade, nós temos assistido isso, né? Você em casa, ser pai, mãe, às vezes avô, avó, tendo que fazer esse papel de professor, quando na verdade você não tem formação para isso. O ideal é que as escolas que estão trabalhando online providenciassem, obviamente que online também, mas encontros com os pais, em que a coordenação pedagógica da escola iria dar suporte pedagógico aos pais, com temas relevantes, algumas informações para que os pais que não têm formação educacional, não têm formação em pedagogia ou psicologia, possam, então, ter uma base melhor. Mas isso não foi assim muito bem pensado, não. A pandemia nos pegou de surpresa e a verdade é que o nosso sistema educacional, seja ele público ou particular, não estava preparado para isso. Então, nós levamos um tempo até conseguir discernir exatamente no que ia fazer, como ia fazer, enfim, ficou uma situação realmente mais complicada. Mas os pais irresponsáveis, em não tendo esse suporte pedagógico direto da escola, podem procurar o suporte. Mas nós estamos em isolamento social. Mas isso não impede, desde que você tenha, obviamente, a internet, isso não impede, então, que você pesquise, que você assista vídeos pelo YouTube de educadores, de psicólogos, falando sobre os estágios de desenvolvimento, por exemplo, da criança, lendo coisas sobre metodologia e assim por diante. Ou seja, procurar então ler, procurar assistir vídeos para melhor se preparar para ficar do lado do seu filho, ali junto do computador ou do celular, para acompanhar aquela aula e dar então um suporte a ele. Porque a professora, por mais amor que tenha e dedicação, quando se trata do trabalho online, não está mais ali olho no olho, né? Não está assim no presencial, obviamente, que é sempre diferente. Então, você que é pai, você que é mãe, avô, avó, tio, tia, procure estudar, procure entender um pouco mais do processo de desenvolvimento da criança, dos procedimentos didáticos, metodológicos, para poder auxiliar a professora. Porque, olha, é muito diferente você estar em sala de aula com as crianças, ali trabalhando junto com elas, e você ter todas as crianças na tela do computador. É muito diferente, ele é completamente diferente. Mas a professora está vendo lá as crianças no computador, mas ver criança através do computador não tem comparação com o presencial. Tá? Então, ela precisa que você, em casa, sentado ali do lado, ao invés de você ficar todo chateado, meu Deus do céu, mais uma tarde inteira que eu vou perder aqui, de ficar do lado dela aqui, mas tem que fazer. Então, tenha paciência, converse o máximo possível também com a professora, tente entender um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. E agora? Vai ter aula de biologia.
Eu não entendo nada de biologia, não sei nada. Aliás, eu mal entendo o que é um mamífero e o que não é um mamífero, sinceramente. Tem livros, tem a internet. Estude. E se ponha como aluno também. Afinal de contas, seu filho não está lá fazendo o aprendizado, nada melhor do que você também se postar como aluno fazendo novos aprendizados, né? Você rememorizando aquelas coisas, né, que você assistiu, estudou há tanto tempo atrás. Então é isso que tem que fazer. Tá? Agora, eu chamo a atenção também das escolas, que precisam se preocupar não apenas com o ensino à distância para os seus alunos, mas que precisam também promover esse apoio, esse assessoramento pedagógico aos pais e responsáveis. Então é o caminho de mão dupla, né? Da escola para os pais e dos pais também para a escola. Isso aí. Próxima pergunta. Vamos a ela. Jaqueline, Rio de Janeiro. Ensino online é a mesma coisa que educação à distância? Adorei a pergunta. Muito boa, realmente. E a resposta é não. São coisas diferentes. Está se falando muito em ensino online. Bem, o Ronaldo já colocou isso aqui no nosso primeiro bloco, essa questão da preocupação das escolas em trabalhar conteúdos curriculares. Hoje em dia, é bom deixarmos isso bem claro, e o Espiritismo nos deixa isso muito claro. Instruir, ensinar conteúdos, não, levar conhecimentos, todas essas coisas fazem parte da educação, mas não são a educação. A educação é o processo de desenvolvimento harmônico, equilibrado de todas as potencialidades do ser integral e imortal que nós somos. A verdadeira educação, ela prioriza a formação do caráter, porque se você tem muita inteligência, muito conhecimento, mas não tem ética, o que você vai fazer com esse conhecimento todo e essa inteligência? Nem precisamos dar exemplos, porque todo mundo conhece muito bem a história humana, né? Sabe muito bem o que as pessoas fazem com autoconhecimento, mas sem um bom caráter. Então, a educação precisa formar um caráter. Então, nós estamos assistindo, realmente, muito ensino online, e nem sempre feito de maneira adequada. Quando nós deveríamos ter verdadeiramente um processo de educação à distância. Nesse processo de educação à distância, nós teríamos que utilizar plataformas digitais, que são plataformas educacionais. Eu vou citar duas aqui, que são as mais conhecidas, que é a plataforma Moodle, é uma plataforma basicamente quase que profissional no campo da educação à distância, e que ela é muito utilizada pelas universidades. E nós temos, por exemplo, o Google Classroom, que você, traduzindo, seria Google Sala de Aula. Hoje, inclusive, o Google até ampliou isso, mas são plataformas para você trabalhar realmente a educação, porque ela dá o livro de exercícios, ou a apostila lá de exercícios, e está aqui, ó, dando aula. Se já é chato isso acontecer presencialmente com você sentado na sala de aula, imagine a distância, você sentado na frente da sua telinha do celular e a professora ou o professor falando através daquele celular durante 2, 3 horas e você só fazendo os exercícios lá que estão na tal da apostila ou no livro de exercícios que acompanha. Isso é ensino online. Muito mal feito, mas não é educação à distância. Educação à distância é, por exemplo, o que nós fazemos através do IBEM Educa, que é uma organização não governamental voltada para professores e pais. Nós usamos a plataforma Moodle e que te dá ferramentas. É tão espetacular que é uma ferramenta em que você, por exemplo, está projetando aqui o vídeo e o vídeo se torna interativo, em que você pode parar o vídeo, você responde perguntas, é uma série de coisas que o professor monta o vídeo de uma tal maneira que um videozinho de 5 minutos,
ele se torna assim, um processo educativo imenso, profundo. Então, ensino online é uma coisa, e educação à distância é outra. E o Espiritismo propõe que nós façamos educação à distância. Aliás, eu vou até mais longe. Tá? Nós não deveríamos ter redes de ensino, nós deveríamos ter redes de educação, porque escola é lugar de educar, igualzinho à família. Muito bem, Marcos. Próxima pergunta. Rafaela São Paulo. Pergunta pequena, objetiva também. A educação doméstica vai substituir a educação escolar? Essa é boa. É o debate bem atual, né, Ronaldo? Bem atual, né? Porque nós estamos assistindo o atual governo federal, através do Ministério da Educação, ele está realmente, de fato, batalhando para aprovar no Congresso Nacional um projeto de lei, né, para instituir a educação doméstica, a educação domiciliar, né, em que, então, nós mudaríamos a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para permitir que os pais possam decidir não matricular filhos na escola regular, né, e fazer a educação deles em casa. Hoje, a lei não permite. Por isso que é um projeto de lei que está em debate lá na Câmara dos Deputados neste exato momento. Bem, à luz da doutrina espírita, o que nós podemos entender é que nós podemos viver, na verdade, com as duas modalidades. Porque não se trata aqui de discutir o fechamento das escolas. Ah, mas as escolas não estão mais educando, as escolas não estão dando certo, um monte de gente aí semi-analfabeto, passou pela escola e não aprendeu nada. Mas o problema não é da escola. O problema é do sistema que nós montamos, que é um sistema perverso, um sistema que se desvirtuou da educação, porque, com as suas exceções, hoje, nas escolas, nós não temos mais a educação, nós temos apenas a instrução, a ensinagem, e os professores não sabem fazer outra coisa a não ser dar aula, quando nós deveríamos promover a autonomia dos alunos, quando nós deveríamos permitir que eles trabalhassem em grupo, que eles aprendessem a pensar, a serem críticos, construtores de si mesmos, e os professores, então, teriam o papel de orientadores e facilitadores. Nesta questão da educação domiciliar, eu vejo um gravíssimo problema, que é o problema que estamos enfrentando nesta pandemia. Boa parte dos pais e responsáveis não tem nenhum tipo de preparação em relação à educação, em relação à pedagogia. Ora, a educação domiciliar, ela vai se transformar em ensino domiciliar. É isso que vai acontecer. Ou seja, a criança não vai para a escola para aprender matemática, geografia, português, química, física, história, etc. Porque os pais é que vão fazer isso. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando da escola para colocar na família, mas na família fazer a mesma coisa que a escola faz. Então, nós não estamos transformando nada. O Ronaldo já deu um exemplo aqui em outro programa, né, que transformar uma coisa, mudar é outra. Ou seja, o que nós vamos fazer é promover uma mudança. Vamos tirar da escola para colocar na família. Mas o sistema vai continuar exatamente o mesmo. Tudo igual. O quanto nós precisamos transformar. E a escola é um instituto educacional da máxima importância para a sociedade humana, desde que deixemos que ela trabalhe, de fato, a educação em conjunto com a família. Que a lei possa, então, promover aí a autorização de existir a educação domiciliar, tudo bem, porque o cerne da questão não é essa. A questão é o que nós entendemos sobre educação e o que vamos fazer com as nossas crianças, seja na escola, seja na família. Se é para repetir esse sistema de ensinagem, é uma mudança que não vai dar absolutamente em nada e que é muito preocupante, muito mesmo.
Vou fazer uma pergunta, minha pergunta. Então a LDB está ultrapassada. Ah, pois é. Não, sabe, na verdade a LDB é uma desconhecida. Infelizmente, muitas, a grande maioria das nossas autoridades públicas, tanto no executivo quanto no legislativo, né, então os nossos deputados, senadores, a grande maioria, essa que é a verdade, pouco entende de educação. Praticamente não sabem nada de pedagogia e provavelmente a maioria nem leu a LDB, né, e a entendeu realmente como deveria. A LDB é uma, mundialmente falando, é uma das melhores leis de educação que existem aqui no nosso planeta, a LDB brasileira, tá? Só que ela não é colocada em prática como deveria ser. Basta ver, por exemplo, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, ele é feito de 10 em 10 anos, com metas a serem cumpridas. O atual Plano Nacional de Educação tem 20 metas a serem cumpridas, e quando bater aí os 10 anos, no máximo, nós teremos cumprido umas 6 metas. E olhe lá, tá? Por quê? Porque a nossa educação, ela está no meio do jogo político, porque as verbas são fantásticas, e essa é uma realidade. Tá? As verbas são fantásticas. Nós falamos sempre em bilhões de reais quando falamos da educação nacional. E existem interesses outros por trás de toda essa discussão de querer mudar a nossa LDB, essa discussão aí da educação domiciliar. Eu vou pedir aqui, então, a todos os nossos prefeitos, governadores, ao nosso presidente da República, aos nossos ministros, secretários de educação, aos nossos deputados, sejam eles estaduais, federais, senadores, vereadores, enfim, todos do executivo e do legislativo, e, por favor, leiam e tentem compreender a nossa LDB e solicitem, por favor, a opinião dos que entendem, que somos nós, os educadores, que estudamos para isso e trabalhamos no meio, porque não é mais possível que as coisas simplesmente venham de cima para baixo, obedecendo interesses que não têm nada a ver com a educação. E realmente, obedecendo o que diz a LDB, o que diz a lei, a Constituição, tornar homens livres, independentes, autônomos e críticos. Vamos à próxima pergunta. Adriana Natal, a pandemia é um castigo de Deus para aprendermos a valorizar a família? Ô, Adriana, à luz do Espiritismo, nós compreendemos que Deus não castiga os seus filhos. Aliás, Deus não tem necessidade de castigar ninguém. Sabe por quê? Porque Deus é a perfeição absoluta. Se ele é um ser perfeito, automaticamente, a sua lei, que nós chamamos de lei divina ou natural, é perfeita. Não tem falhas, não tem brechas, lacunas. Então ele não precisa castigar, porque Deus é a essência do amor. Tudo no universo vibra no amor. Então a pandemia não é castigo. A pandemia é uma consequência natural das ações do ser humano no planeta. Ações essas que vêm se acumulando ao longo do tempo. E aí eclode. E eclode como consequência, porque a lei divina deve ser entendida como uma lei de consequências. A famosa ação e reação. A causa e o efeito. É sempre assim. Nós sempre assumimos as consequências das nossas ações. Por isso que Jesus, nosso mestre governador espiritual, aquela síntese profundíssima de um mestre, ele resumiu a lei divina numa única frase, quando ele disse: a cada um é dado segundo as suas obras. Isso é a lei divina. Tá?
Então, ninguém é castigado. Agora, todos nós assumimos as consequências do que fazemos. E essas consequências podem estar vindo de várias encarnações. E aí, até que não tem mais jeito, vai eclodir aquela situação, que no caso é a nossa pandemia da Covid-19. O Espiritismo não tem discurso fatalista, apocalíptico, nada disso. Nós compreendemos que a lei natural, ela vai simplesmente funcionando, e chegou o momento de termos que responder, no caso coletivamente. Nós abrimos o programa lembrando o texto de Allan Kardec, na edição de novembro de 1865, sobre a pandemia do cólera, que estava acontecendo naquela época. E ele lembra que a pandemia nada mais é do que o provocar a morte, a desencarnação coletiva. Porque nós morremos todos os dias, aliás, todos os dias, milhares de pessoas morrem no mundo inteiro. Só que agora a morte está acontecendo de uma forma coletiva, maior ao mesmo tempo. Mas tenha certeza que não é castigo. Agora, que nós precisamos, com a pandemia, realizar aprendizados úteis para nós, ou seja, os aprendizados da solidariedade, da fraternidade, da ética, da revalorização da vida, quanto a isso, não temos nenhuma dúvida, que são aprendizados muito importantes para o nosso progresso moral e espiritual, mas não é castigo. O que você está colocando, eu gostaria de lembrar a informação que temos de Marte, não é isso, Marco? Que a evolução em Marte foi... Era bom você colocar isso, eu sugiro que coloque sim. Quando todas as nações lá em Marte, o que eles fizeram mesmo? Se reuniram isso, essas informações vieram através do Chico Xavier, está nas obras psicografadas pelo Chico. Marte também era um planeta de expiações e provas, também estava passando por situações muito difíceis, até que a dor levou com que as nações marcianas, né, comparando aqui com a Terra, né, levou-os, então, a começarem a se reunir, e houve uma proposta para que houvesse um acordo para a paz, para que pudesse haver progresso. E é o que nós precisamos fazer aqui na Terra. Nós temos que chegar nisso. Está lembrando aí o livro Cartas de uma Morta, do Espírito Maria João de Deus, através do Chico Xavier. Então, é isso. A nossa união para que possamos chegar na paz. Eu fiz essa colocação justamente pensando, eu penso nisso o tempo todo, de um dia acordar e ver as manchetes na televisiva de uma forma belíssima, todas as potências do mundo, todas, sem exceção, se reunindo pelo amor, pela paz, pelo ser humano, de fato. Bom, a próxima pergunta, Ana Rosa, Rio de Janeiro. O futuro da educação está no formato híbrido, ou seja, presencial e digital? Bom, nós estamos caminhando para isso, né? Entre outros formatos possíveis que as nossas tecnologias irão trazer aí no futuro, mas realmente não dá agora mais para fugir, né? Nós estamos muito no presencial, o digital começou a surgir com a educação à distância, e a pandemia nos levou a ter que trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. E tudo indica que nós vamos continuar assim. Como exatamente, como é que vai ser essa metodologia? Isso está em construção. Seria muito prematuro da nossa parte querer afirmar como é que isso vai acontecer com relação às escolas. Mas tudo indica que o nosso futuro é, sim, manter essa educação híbrida, como está sendo chamada, ou seja, uma educação que vai trabalhar ao mesmo tempo de forma presencial e de forma digital. Isso vai acontecer com as escolas, vai acontecer com as diversas instituições, vai acontecer também com os centros espíritas, né, porque nós não vamos mais abandonar esse trabalho também via internet. Então, tudo indica que sim, o futuro é esse formato híbrido no campo da educação.
Muito bem. Acabaram as perguntas? Ou ainda tem mais alguma? Se acabou, eu tenho uma. Eu tenho uma Então vamos pergunta, lá, Marcos. Ronaldo. Não tem mais perguntas. Mas eu tenho uma pergunta, Marcos. Como fica esse trabalho? Será esse trabalho híbrido? Será que será mais uma vez a coisa acontecendo de forma jogada? Ensinagem? Bom, Ronaldo, agora é a hora que os pedagogos têm que entrar em campo. Tá? E a partir de agora, porque a campanha de vacinação ela está implantada, está em crescimento, e do jeito que está indo, até o final deste ano, nós teremos uma boa parcela da população brasileira vacinada, e tudo indica que para 2022 nós poderemos começar a retomar as atividades presenciais nas escolas. Nós não podemos simplesmente esperar isso acontecer. A partir de agora, os pedagogos já têm que debater essa situação e começar a preparar os materiais, os fatos, começar a capacitar os professores para essa educação híbrida. Como que isso pode acontecer? De que maneira isso pode ser desenvolvido? Que ferramentas devem ser utilizadas? Qual vai ser a metodologia? Enfim, o grande problema nosso é que nós sempre deixamos tudo para em cima da hora. Nós ficamos assistindo o tempo passar e, de repente, é 2022, vem o anúncio que as escolas já vão voltar presencial, mas que muitos vão manter online, mas que precisa fazer não sei o que online, e aí, como você colocou, Ronaldo, aí tudo meio jogado, não pode. Educação não é uma brincadeira. Então, quando nós falamos aqui de procedimentos pedagógicos, de uma orientação pedagógica, nós estamos falando de algo muito sério, porque isso tem a ver com os estados de desenvolvimento das crianças, tem a ver com a questão do ritmo de cada um, tem que entender que trabalhar presencialmente é de um jeito, trabalhar à distância online é de outro jeito. Como conciliar essas duas coisas? Como realmente fazer isso? Agora é a hora dos pedagogos. E me permita, Ronaldo, lembrar aqui o nosso querido professor, grande educador José Pacheco, quando Perfeito. ele indaga. Sabe o que falta aqui nesse nosso Brasil? É um clamor que nós temos que fazer aqui no campo da educação. Onde estão os pedagogos que nunca aparecem, que não se mexem? Que estão deixando os professores aí à deriva. Então é a hora dos pedagogos, que são os cientistas da educação, eles precisam começar a estudar. Eles precisam começar a preparar materiais, orientações para essa educação híbrida, que tudo indica vem aí pela frente, que não é mais possível ficar tudo jogado, dando-se um jeito para trabalhar as Perfeito. coisas de qualquer maneira. E aí você lembra dos escravos, que o pedagogo vem daí. Aquele que conduz, que leva. Isso é que é bacana. Bem, Marcos, chegamos ao final, mais uma vez, da nossa transmissão. Verdade. Muita paz, saúde a todos, que Jesus os abençoe, ilumine e guarde. Gratidão a todos pelo carinho de sempre. A nós agradeço também a todos que estiveram aqui conosco, aos que ainda vão assistir o vídeo depois, já que ele vai ficar no YouTube. Nosso agradecimento, rogando a todos paz em seus corações, que Jesus a todos abençoe, e vamos lembrar sempre que a educação é da máxima importância para o ser humano, nós que somos as almas imortais. Mergulhemos no Espiritismo para entender melhor a educação moral desse ser imortal que todos nós somos. E caminhemos com Jesus para o mundo do amor e o mundo da paz. Um grande abraço a todos, até a próxima semana para mais um programa Espiritismo e Educação.